Sabe aquela vontade que todo mundo tem de ser uma pessoa melhor, de evoluir, de corrigir certas coisas? Pois é. Mas por que será que essa busca, tantas vezes, acaba se tornando uma coisa tão dolorosa, quase uma batalha? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem diferente, inspirada no livro Reforma Íntima Sem Martírio. A pergunta é: e se a mudança não precisasse ser sinônimo de sofrimento? Olha só essa frase. Ela tem quase 2000 anos, mas parece que foi escrita ontem, né? Ela pega exatamente no ponto daquele conflito que a gente conhece bem, a distância enorme entre a pessoa que a gente quer ser e quem a gente acaba sendo no dia a dia. É bem aí, nesse espaço, que a nossa análise de hoje começa. Essa vontade de crescer, de melhorar, é algo natural. O problema é que essa busca, que devia ser uma coisa boa, muitas vezes joga a gente num lugar de muita ansiedade. A gente olha para as nossas falhas e, pronto, vem aquela angústia, aquela pressão que não acaba nunca, de que a gente ainda não é bom o suficiente. E é aqui que a coisa piora. A gente vira o nosso próprio carrasco, sabe? Um crítico interno que fica ali chicoteando a nossa consciência. Cada vez que a gente repete um erro, cada vez que um hábito antigo volta, lá vem a autocrítica com tudo. E o livro mostra uma coisa curiosa. O primeiro passo para mudar de verdade é justamente parar com essa severidade toda contra si. E aqui está a grande virada de chave. A proposta não é sair lutando contra as nossas imperfeições, mas sim fazer as pazes com elas. A transformação de verdade não vem de se rejeitar, mas de se aceitar. É um convite para a gente olhar para as qualidades que já temos, acreditar nelas e usar essas qualidades como o verdadeiro motor da mudança. Agora, um ponto importante: mudar não é um passeio no parque. Não existe reforma íntima sem um certo desconforto. Só que o livro faz uma distinção que é crucial. Existe uma dor que faz a gente ir para frente e existe outra que só serve para prender a gente. Vamos entender essa diferença. Esse tal de martírio, segundo a obra, não tem nada a ver com crescer. É pura e simplesmente autopunição. São aquelas penitências psicológicas que a gente mesmo inventa, sabe? Um ciclo de culpa que nasce daquela busca doida por perfeição e da nossa dificuldade em lidar com as frustrações da vida. A diferença é gritante. De um lado estão as dores do crescimento, aquele desconforto de sair da zona de conforto, de encarar um defeito. São dores que produzem algo. Do outro lado, as dores do martírio, um sofrimento extra que não serve para nada, que paralisa e faz a gente se sentir impotente. Então fica a pergunta: a dor que se sente está impulsionando ou paralisando? E o custo desse martírio autoimposto é altíssimo. Ele gera um desgaste de energia absurdo, ansiedade, mal-estar constante. É uma verdadeira guerra interna que leva ao pior resultado de todos: o desânimo, a perda de fé na própria capacidade de conseguir mudar. Ok, então como é que se quebra esse ciclo? O livro propõe uma nova mentalidade. Pense nela como uma espécie de ética da transformação. É um jeito mais inteligente e principalmente mais compassivo de buscar a própria melhoria. E aqui está o ponto central. Só se autoconhecer não adianta. Saber quais são os próprios defeitos é só o começo da história. O que realmente vai definir o sucesso dessa jornada é como a gente se relaciona com esses defeitos. O segredo é ter uma ética de paz consigo e não uma de guerra. E o livro nos dá um guia prático para isso. O primeiro passo é ter a coragem de aceitar a própria sombra, sem ficar se julgando. Depois vem a prática do auto-perdão. Entender que o que importa é sempre poder recomeçar. A partir daí, a gente cultiva o amor por quem se é hoje. E por fim, a gente mantém a vigilância, cuidando do que entra na nossa mente. Agora a gente chega numa das ideias mais libertadoras da obra: a nossa relação com o passado. Com aquilo que o autor chama de homem velho, ou seja, o nosso eu antigo. A gente cresce ouvindo essas metáforas de guerra, né? Lute contra seus defeitos, mate o homem velho que existe em você. Só que o que essas expressões fazem, na verdade, é criar uma guerra dentro da gente. E numa guerra contra si mesmo, quem é que pode sair vencedor? A proposta aqui é revolucionária. Ao invés de tentar destruir essa parte que a gente não gosta, o objetivo é educá-la. É como um pai paciente que ensina um filho teimoso, sabe? Não se trata de aniquilar, mas sim de integrar e de renovar. E o efeito disso é incrível. Quando a gente para de lutar, o nosso passado deixa de ser um inimigo e vira um guia. Nossos erros se tornam um mapa, nossa história se torna sabedoria.
No fim das contas, o passado se transforma no nosso maior aliado. Certo, depois de falar de sombras, de dificuldades, fica a pergunta: para que é tudo isso? Qual o objetivo final? É alcançar uma perfeição séria, sem vida? A resposta do livro é um grande e sonoro não. Aquele mito antigo de que, para evoluir, é preciso se tornar uma pessoa séria, que renuncia a tudo, o livro joga essa ideia pela janela. O verdadeiro caminho da melhoria não tira a alegria de viver. Muito pelo contrário, ele a intensifica. Então, o ponto crucial é este. O grande prêmio de todo esse esforço de se renovar com compaixão não é a perfeição, é a felicidade. É encontrar um prazer de viver profundo e autêntico. A alegria não é um desvio no caminho, ela é o próprio destino. E vamos terminar com essa pergunta que vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente pensa sobre mudança. E se o primeiro passo para se transformar não for lutar, mas sim se aceitar? Aceitar por completo quem se é agora, com todas as luzes e sombras. Talvez a verdadeira revolução não comece com uma batalha, mas com um abraço.